Graça e paz, igreja, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Eu estou aqui meditando no livro de 1 Coríntios, onde ali no capítulo 13, 12, 13, 14, onde fala dos dons, fala do corpo de Cristo, fala do amor. E meditando nessa palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre a importância dos dons espirituais e a importância da obediência de amar. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Vem comigo. Então vamos lá. Vocês já prestaram atenção que ali no livro de Coríntios, no capítulo 12, fala sobre os dons, né? Os dons do Espírito, os dons espirituais. Aí fala sobre o corpo, né, de Cristo, partes do corpo que são mais honrosas, menos honrosas, enfim, a importância, né, da multiforme sabedoria de Deus ali na igreja, né, onde cada um tem a sua função. Aí no próximo capítulo aí Paulo continua falando sobre o amor, né, que até tem aquela música famosa do Renato Russo lá ainda, né, que eu fale a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, eu não passo de um sino, né, de um barulho. Ainda que eu conheça a palavra, que eu conheça a Bíblia, que eu tenha fé que remove montanhas, se eu não tiver amor, eu nada sou, né? Ou então, ainda que eu entregue tudo nas mãos do Senhor, ainda que eu dê tudo, ainda que eu abra mão de tudo na minha vida, entregue a minha própria vida, se não tiver amor, de nada adiantaria, né? E aí depois, no próximo capítulo, no capítulo 14, ele continua falando sobre buscar os dons, a importância de buscar os dons. E ali eu percebi que parece que ele é meio louco, né? Ele tá falando de dons, depois ele fala de amor, depois ele volta a falar de dons. E aí, pensando nisso, o que ele queria dizer, o que eu poderia aprender com isso, e o Espírito Santo foi me ensinando, né, buscando informação, pesquisando sobre isso, ouvindo algumas pessoas que estão bem mais experientes que eu nessa área, ministrando sobre isso, eu cheguei nessa conclusão de que está tudo ligado. Eu não sei se você já tem essa conclusão, mas para mim isso ficou claro agora, entendeu? Eu já conheço esses textos há muitos anos, mas para mim ficou claro isso agora, que tudo tem a ver. O amor não é dom, né? O amor é um mandamento, é o mandamento, né? É o primeiro e o mandamento, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E aí, então, a busca dos dons fundamentados nesse mandamento de amor, de nada vai adiantar todos os dons, o Espírito Santo nos presentear com todos os dons, porque é Deus quem dá os dons, né, se nós não amarmos. Por quê? Por que o amor é tão importante? Por causa do serviço, né? Ele até fala que é para buscar os dons, principalmente o de profetizar em algumas versões, outras versões o de pregar a palavra. Ou seja, o que é profetizar, o que é pregar? É conhecer a palavra e esclarecer a palavra para aquele que não tem conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus alcança os corações das pessoas. A palavra de Deus revela aquilo que nós temos, né? Separa a alma de espírito. O Espírito Santo mostra as nossas fraquezas, nossos pecados, nos convence do pecado através de nós ouvirmos a palavra. Então, ele orienta que nós busquemos mais esse dom. E assim, eu estava analisando, né? A gente se converte ali, reconhece a Jesus, e aí a gente, quem nunca foi convidado, né, a participar de uma oração no monte, ou uma campanha de oração para ser batizado com o Espírito Santo? Isso é bíblico, vamos ser batizados, vamos buscar, Paulo está falando, busque os dons, né? Ser batizado com o Espírito Santo. E aí a gente vai à frente e a gente recebe a oração e leva todo aquele mover para a gente falar em línguas estranhas, né? E se você observar, o dom mais que Paulo ali coloca como se tem um grau de importância, o mais insignificante é o de falar em línguas estranhas. E por quê? Porque é o único dom. Olha que interessante isso, presta atenção. Falar em línguas estranhas é o único dom que edifica a nós mesmos.
e não ao próximo. Então ele não faz parte do serviço. Ele pode nos ajudar a nos capacitar ao serviço, mas ele para ali. Ele só serve para edificar nós mesmos. Então, assim, de que adianta a gente orar em língua estranha no meio do culto se não tiver ninguém para interpretar, né? Ou seja, nós precisamos, além de recebermos essa prova de que fomos batizados com o Espírito Santo, que é o falar em línguas estranhas, como foi lá no Pentecostes, nós precisamos continuar depois. Não morreu ali, fui batizado no Espírito Santo, aleluia, decanchalabastúria namaias e vai embora falando em línguas. Acabou. Mas aí é muito egoísmo, né? Faz parte da cultura do eu, de buscar a Deus para me resolver, para buscar a Deus para resolver os meus problemas, buscar a Deus para edificar a minha pessoa, entendeu? Para que Deus abençoe os meus filhos, para que Deus abençoe a minha casa, para que Deus abençoe as minhas finanças. E Ele abençoa, mas entende que isso não é o objetivo do cristão? Então Paulo orienta o quê? Busque principalmente o dom de profecia, o ofício da profecia, né? O ensinar pessoas a profetizar, além de você profetizar, ou seja, tem que estudar a palavra, tem que conversar com Deus, tem que ser amigo de Deus. O que é profetizar? Profetizar é trazer na língua humana aquilo que está no coração de Deus. Né? É traduzir aqui humanamente o que está vindo do trono de Deus. Como que você pode saber a vontade de Deus se você não for amigo de Deus? Que Jesus fala que já não nos chama mais servos, porque servos faz aquilo que é obrigação fazer. Nos chama de amigo, porque a nós ele revela a vontade do Pai. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus e buscar os dons do Espírito Santo fervorosamente, principalmente o dom de profecia, conhecimento da palavra, e aí então entra o objetivo de Deus, que tem que ser primeiro o amor a Ele e depois ao próximo. Por quê? Porque você estudar a palavra para você servir ao outro, você ter o relacionamento com Deus para traduzir ao outro aquilo que está no coração de Deus. Então aí seria o serviço, e nós só vamos estar disponíveis para o serviço se primeiramente nós amarmos a Deus, que é para quem nós vamos obedecer e prestar esse serviço, e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque isso demanda morte. Isso demanda morte. Jesus Cristo falou que aquele que vier até mim, que quiser me seguir, né, carregue a sua cruz. Ou seja, o que ele está dizendo? Quer me seguir? Morra. Morra. Morra para as suas vontades, morra para os seus desejos, morra. Não adianta você, o que Deus quer de nós não é que a gente ore a Ele pedindo que Ele abençoe os nossos projetos. O que Ele espera do servo que o adore em espírito e em verdade, do seu amigo que Ele traz revelações, é que você abra mão dos seus projetos que você poderia estar pedindo a bênção e entre de cabeça nos projetos dele. Esses já estão abençoados, né? Mas os projetos deles geralmente envolvem o serviço, o servir ao próximo. Então hoje, se nós pararmos, o que o Espírito Santo, resumindo, me deu de entendimento, e eu queria, né, tá trazendo isso, que não que eu tenha descoberto a roda, porque a Bíblia, isso aí já está escrito há muitos anos, né? Há 2000 anos. Então, foi só mesmo um tempo que eu dediquei para meditar sobre isso. Mas me causou, assim, um entendimento que, se nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo, recebermos o batismo em línguas estranhas e pararmos nisso, nós vamos fazer da igreja um balcão de serviços. Nós vamos fazer de Deus o nosso servo e não nós sermos o seu servo, a seu serviço, à sua disposição. Então nós não podemos parar aí, nós precisamos então fazer o que Paulo não nos deu uma opção, ele nos deu uma ordem: busque os dons, principalmente o de profecia, né? Se for para falar em línguas, que haja então quem buscou o dom de interpretação, que tem os doentes, que haja quem buscou o dom da cura, e isso o Espírito Santo vai capacitando para que a igreja
seja então para que nós, a igreja, deixemos de ir para a igreja, usufruir de um relacionamento social e exigir de Deus um balcão de serviços, né? E nós vamos então, a partir disso, nos reunir para prestarmos um serviço à população, àqueles que estão perdidos, que estão doentes, que estão escravizados e que precisam do conhecimento da verdade, que precisam do conhecimento da palavra. Que o Espírito Santo de Deus traduza no seu coração o que Ele quer te revelar através desse vídeo. Te encha do seu poder. Que Deus derrame sua glória sobre a sua vida, te capacite ao serviço. Que Ele derrame dons que te encoraja, que te faça levantar desse mornismo evangélico e te aqueça na busca pelos dons espirituais. Vamos ao serviço, vamos trabalhar para o nosso Deus. Em nome de Jesus.